Olá pessoal, no conteúdo de hoje nós vamos responder a um vídeo com muitas pontas soltas do investidor Sardinha, conteúdo que ele produziu falando sobre seguro de vida. Ué, mas ele não é investidor? Pois é. Então, como ele mesmo diz nos vídeos, então bora lá. Para você que está chegando por aqui agora, eu me chamo Rafa Silva e esse é o canal Mais Seguro. Raul, apenas um disclaimer aqui. Você comentou sobre um produto, como você mesmo disse, não faz parte do seu universo, fez ali uma breve pesquisa para poder gerar um conteúdo e deu uma visão única, como sendo um investidor. Da nossa parte aqui, nós daremos, além da visão de corretor de seguros, que é o que eu sou, um pouquinho mesclado com finanças, porque o nosso diretor aqui do canal, ele é investidor no mercado financeiro há anos. Inclusive, ele tem o mesmo raciocínio do que o seu quando falamos ali do modelo de buy and hold. Agora, falando de coisas do universo de vocês, fundos imobiliários, ações, renda fixa, derivativos, enfim, ele poderia ficar horas e horas conversando contigo tranquilamente. Mas como nós somos um canal de seguros, acabamos de subir um conteúdo falando sobre pirâmides financeiras. E eu fiz questão de direcionar os nossos seguidores a buscarem canais de finanças para poder saber, aprofundar mais sobre o tema, mesmo a gente sabendo exatamente como direcioná-los a não cair em fraudes financeiras como essas. Mas vamos lá. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Nós separamos alguns trechos do vídeo do Raul que você vai ver aí na sua tela e depois eu vou entrar com a minha contribuição. Então vamos lá assistir esse primeiro tópico que nós separamos aqui. Pelo menos as informações primordiais da importância de se fazer um seguro de vida ou não, né? Um tipo de investimento que pode te proteger das mazelas do mundo, pelo menos é essa a promessa dos corretores de seguro. Eu entendi o que você quis dizer, Raul, mas o termo é muito genérico, as mazelas desse mundo. Antes fosse, né? Mas vamos lá, o objeto do seguro, o principal objetivo do seguro é amparar, proteger o segurado e, consequentemente, a sua família contra imprevistos totalmente inesperados. Como exemplo, uma ausência precoce, mais conhecido como morte, ou a perda da capacidade de geração de renda. Ele está vivo ainda, mas essa perda de geração de renda causada por uma doença grave, por uma invalidez, por um afastamento temporário do trabalho, por uma internação hospitalar, etc. É garantir o padrão da família por um determinado período de tempo, até que essa família se restabeleça psicologicamente e financeiramente. Não é deixar nenhum beneficiário rico não, tá, gente? Aliás, a não ser que seja vontade do segurado, mas ainda assim eu não acho nada necessário. Vamos lá, mais um tópico, acompanha comigo na tela e eu volto para dar minha contribuição. Vamos lá. Ok, primeiro a parte, né? Quem pode fazer um seguro de vida? Raul, qualquer pessoa pode fazer um seguro de vida, é só pagar. Exato, mas nesse pode, eu quero dizer quem se beneficia de fazer um seguro de vida ou não. Pessoas que ganham pelo menos R$7.000 por mês. Bom, aqui eu concordo com a maioria dos tópicos. E é importante eu dizer que para uma pessoa comprar seguro de vida no Brasil, ela tem que ter boa idade, boa saúde, e aqui só um parênteses, nem tão boa assim, nós falaremos mais adiante. E sim, ter condição financeira para poder arcar com o seguro. Mas aí essa questão do cara ganhar, ter uma renda de R$7.000, aí eu já não concordo, porque não é a realidade da maioria dos brasileiros. E o seguro de vida, ele é super acessível a todos, cada qual com a sua necessidade e realidade financeira. Até porque as seguradoras não se manteriam vendendo somente para esse público. E também, se o produto fosse ruim, enganoso, não faria sentido vender para públicos de menor renda. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre precificação e características de produto, mas o importante de tudo isso é conhecer o cliente e ofertar aquele seguro que realmente faça sentido para o perfil dele. Esse próximo tópico são dois, mas você só vai ver aí na tela, na fala do Raul, o primeiro. Observe que o segundo também vai aparecer, mas para o vídeo não ficar muito extenso, logo em seguida eu entro com a minha contribuição, beleza?
Vamos lá. Quem não deve fazer um seguro de vida? Na minha opinião, pessoas acima dos 45 anos sem nenhum dependente, não vai fazer muito sentido. Então você tem acima de 45 anos? Eu até concordo que pessoas a partir ou acima de 45 anos não faça sentido, a depender do caso, ter uma apólice de seguro de vida com cobertura para morte, caso essa pessoa não tenha dependente financeiro. Azevedo tem 2 filhos! Azevedo tem 2 filhos! Agora, por outro lado, faz muito sentido ele ter coberturas destinadas a ele mesmo, onde ele mesmo é o beneficiário da sua própria apólice. Como exemplo, a cobertura de invalidez que é citada no vídeo. A invalidez tem sim reenquadramento por faixa etária, mas de novo, a seguradora calcula e uma pessoa que tem 45 ou acima de 45, o risco dela naturalmente é maior do que uma pessoa de 30 anos de idade. Mas tudo isso é explicado e acordado antes com o cliente. Via de regra, todas as coberturas que são decorrentes de acidente, elas são mais baratas. Veja alguns exemplos aí na tela que eu fiz de um perfil masculino com 45 anos de idade. De novo, nós precisamos entender o que de fato é caro, unindo a real necessidade do cliente. Se um perfil de cliente de classe média com 45 anos de idade começar a investir agora, ele vai demorar décadas para acumular um patrimônio de R$500 mil. Em contrapartida, se ele tiver um seguro como esse e algo ocorrer com ele, ele tem esse capital e até mais. Ou seja, são coisas que podem e devem andar em paralelo. Complementando o segundo tópico que ele fala, que ele destaca uma pessoa de patrimônio considerável, o seguro de vida pode sim ser uma excelente ferramenta para instrumento sucessório. Na eventual falta desse cliente, pode ser um instrumento para poder fazer toda a sucessão desse patrimônio que foi constituído, ou o famoso inventário. Mas aí é um ponto de grande discussão. Não vamos entrar nesse ponto, mas a gente sempre orienta o cliente para que ele tome essa decisão, toda essa questão de planejamento sucessório em vida. A partir daqui, pessoal, o Raul vai destacar vários tópicos que você tem que levar em consideração antes de contratar uma apólice de seguro de vida. Vamos a alguns deles. A primeira coisa é, a maior parte das seguradoras, elas fazem absolutamente de tudo para não te pagar. Então o negócio da seguradora é vender seguro, não pagar sinistro. Sinistro é quando acontece alguma coisa. Uau! Antes de tudo, é importante dizer para vocês que existe um órgão que fiscaliza, que controla o mercado de seguros, que é a SUSEP, assim como a CVM para com o mercado financeiro. A seguradora pode até não querer pagar, o que é raro, mas da forma como ele coloca no vídeo, acabaria com o mercado de seguros. Que coisa absurda. Mas existe um órgão que fiscaliza. Por outro lado, o fato de pagar ou não pagar determinado benefício tem tudo a ver com as condições gerais do produto, o que no vídeo ele cita ali como letras miúdas no contrato. E aí, um bom profissional, um bom corretor de seguros, ele sugere para que o cliente leia as condições gerais, até mesmo para esclarecimento de dúvidas. E a gente sugere também aos corretores que façam isso, mesmo que o cliente não pergunte, justamente para poder evitar essa questão de não pagamento de determinado sinistro. Mas aí, gente, generalizar que seguradora não paga sinistro? Não, nada a ver, irmão. Quer um exemplo bem recente dessas letras miúdas? A pandemia. Está previsto nas condições gerais dos produtos de seguro de vida que a seguradora estaria isenta de arcar com sinistros provenientes de pandemia. E tudo o que nós vivemos ao longo desse tempo aconteceu exatamente o contrário. As seguradoras arcaram com os sinistros. E olha só, tá, gente? Eu quero deixar muito claro aqui. Eu não estou defendendo seguradora nenhuma. Não estou ganhando nada por isso. Mas não é correto afirmar e generalizar da maneira como está sendo colocado. Quer um outro exemplo? Desastres naturais. O que aconteceu agora no litoral norte de São Paulo? A seguradora estaria desobrigada, mas muito pelo contrário. Todas elas estão arcando com sinistros. Mais um tópico, vamos lá. Segunda coisa que você precisa fazer antes de fazer um seguro de vida é pesquisar no Reclame Aqui e ver como que a empresa lida com gente reclamando em caso de sinistros.
Concordo e endosso. Você precisa sim, está contratando um seguro de vida, precisa pesquisar a empresa lá no Reclame Aqui, mas tão somente para poder avaliar o tempo de resposta, como as reclamações são tratadas, tão somente para isso, e não para tomada de decisão em contratar ou não um seguro de vida. Até porque, infelizmente, a maioria das reclamações recaem sobre características de produto, ou seja, condições gerais. Aquilo que o cliente não leu deveria ter lido, tirado dúvida, aquilo que o profissional não explicou, não clarificou e por aí vai. Mas até aí, gente, utilizar o Reclame Aqui para tomada de decisão de compra, aí não faz sentido, porque senão nós não teríamos operadoras de telefonia, nós não teríamos montadoras de automóvel, construtoras, e por aí vai. A partir desse ponto, ele continua destacando lá os tópicos que você precisa se atentar antes de contratar um seguro de vida. Eu não vou colocar aqui a fala, mas eu vou resumir do tópico 3 até o tópico 8. Você está vendo aí na tela um print desses tópicos. E por aqui eu vou resumir concordando com a maioria do que é falado. Como eu disse lá no início, o seguro de vida ele não é para deixar ninguém rico. Você não deve contratar esse produto como sendo seu objetivo de vida. E aqui eu já faço uma separação. Não contrate a pólice de seguro de vida pensando como se fosse um investimento, diversificação de investimento ou resgate, porque principalmente esses seguros que são citados com o nome vida inteira, os famosos resgatáveis, eles te proporcionam um acúmulo de reserva futura. Mas aí, recomendo a você que diversifique. Se o teu foco é rentabilidade, é resgate, numa carteira de investimentos, que aí você vai ser muito mais feliz, porque não é esse o foco quando se contrata um seguro de vida. Concordo também com as seguradoras que fazem congelamento de risco, ou seja, as seguradoras vão analisar o seu risco de forma prévia e não póstuma, ou seja, antes da contratação do seguro. Você vai ter que realizar ou apresentar exames, fazer entrevista médica para atestar a sua saúde. E a seguradora, aceitando o seu risco, ela congela naquele momento, naquela idade, e você fica isento do artigo 769, este que está aparecendo aí na sua tela, caso no meio do percurso a sua condição de saúde se altere. E isso está previsto nas condições gerais do produto, tá? Dito isso, essas modalidades de seguro já possuem em sua taxação definido o fumante e o não fumante. É claro que não são todas, mas as que possuem, pela análise prévia, antes de contratar a proposta, já consegue atestar a condição do cliente. E um outro ponto importante sobre esses produtos, essas coberturas, é com relação ao reenquadramento de faixa etária. Os produtos relacionados à morte natural ou morte qualquer causa não possuem reenquadramento por faixa etária. Ou seja, o cliente não paga mais caro por ele estar ficando mais velho. Os prêmios já são nivelados, aquilo que o cliente paga já é nivelado, sendo corrigido tão somente pelo IPCA ao ano. E olha só, já faz algum tempo já que algumas seguradoras aqui no Brasil atuam com essa modalidade, essas coberturas de seguros. Inclusive, as duas que foram citadas pelo Raul. Já tem um tempinho que eles possuem esses produtos em seus portfólios. Acho que acabou aí fugindo um pouquinho da pesquisa. Um outro ponto bastante importante que eu quero destacar é o seguinte: quem nega o risco do cliente é a seguradora. É claro que quanto maior é o risco, mais agravado é o risco, menor é a chance de aceitação. Mas, em hipótese alguma, o corretor ou o profissional que estiver atendendo o cliente é permitido negar o risco. É a seguradora quem analisa e quem decide. Mas o que ele diz sobre a seguradora aceitar uma condição de risco mais agravada e depois negar o pagamento de benefício ao cliente, nossa. Inclusive, o cliente que realiza exames pela seguradora tem ali o prazo de contestação pela própria seguradora reduzido. A seguradora pode contestar o risco ou o sinistro do cliente. Mas aí, quando ele realiza exames,
esse período de contestação ele é reduzido. Após o período de 2 anos, não existe contestação. Por fim, um último tópico interessante. Vamos lá. Seguros em caso de invalidez são pagos proporcionalmente por membros perdidos. É importante lembrar disso aqui. A cobertura vai de 10% até 100%. Tenha isso em mente na hora de definir o tamanho da cobertura. O que acontece? Então é o seguinte, muitas vezes o cara faz seguro por invalidez e ele acha que se ele perder o polegar ele vai receber... Voltando na cobertura de invalidez, de fato, essa cobertura ela paga por percentuais de acordo com a invalidez, seja ela parcial ou total. E essa tabelinha, esses percentuais estão descritos nas condições gerais dos produtos. E olha só, não somente cirurgiões, vamos falar médicos em geral, dentistas e inclusive advogados. Naturalmente são profissões menos agravadas. E a invalidez deixou de ter a majoração somente para essas profissões. Eu não sei se você lembra, mas os exemplos de cobertura de invalidez que eu coloquei no início é um exemplo de invalidez majorada. Portanto, a perda de membros que antes era pago um percentual, passou a pagar 100% para alguns membros em específico. E aí, para todas as profissões, não somente para essas que eu citei ou foram citadas no vídeo. Pessoal, fiquem sempre atentos, perguntem, leiam, releiam os contratos, tomem referência do profissional que você está contratando, qualquer tipo de produto e serviço, não somente seguros não, beleza? E Raul, nós somos um canal pequeno do YouTube, se bem que nós falamos para corretores, o que hoje são 160 mil no Brasil. Em números de inscritos no nosso canal, 1,5% estão na nossa base. E a nossa base não é todo e qualquer falante de português na Terra, como um canal de educação financeira. Mas ok, nós somos pequenos e nós não estamos aqui para arranjar briga. Você pode ter percebido pelo tom de voz, né? Contudo, nós tivemos que contrapor alguns pontos porque gestão de risco para pessoas passa sim em ter um seguro de vida. Gestão de risco em finanças é apenas uma reserva de oportunidade e alocar menos capital em ativos menos consolidados. São coisas diferentes. E assim como você, nós prezamos também muito pelos nossos clientes. E eu fico à disposição para tirar quaisquer dúvidas que ainda existam. E assim como o Raul fala lá no canal dele, se esse conteúdo fez a diferença para você, deixa o like. Tchau!